Dona Cida, conta a experiência no altar do sacrifício. Bom, pastor, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu estava totalmente doente. Eu não dormia à noite, eu sofria de depressão, síndrome do pânico, eu tomava 7 qualidades de comprimido para dormir e não dormia. E eu cheguei até a misturar bebida alcoólica com comprimido para ver se eu conseguia dormir. E ainda tinha o maior problema, que ele bebia. E aquilo me deixava com raiva e a gente brigava muito. Então, assim, a vida era totalmente destruída, a vida financeira completamente derrotada. Não só bebida, pastor, eu ficava em mesas de jogos, eu perdia tudo. Eu trabalhava domingo a domingo, prosperava, mas aquilo ali eu queimava tudo uma noite, e onde eu não olhava para minha família. O testemunho dela que fez eu vir na igreja, eu falei que nessa igreja eu não vinha nunca, né? Onde eu falei que eu não via nessa igreja, eu odiava o Bispo Macedo, meu Deus do céu, entendeu? E hoje eu engulo tudo que eu falei, aquilo ali, eu arrependo de tudo que eu falei sobre a Igreja Universal. A Igreja Universal, primeiramente Deus, segundo a Igreja Universal que salvou a gente. Então, pastor, eu vim para a igreja e comecei a lutar. Só que, tipo assim, a gente começa a fazer corrente, e esquece que o sacrifício, não pode esquecer do sacrifício, porque as correntes ajudam. Mas tem hora que se eu só não vim para esse altar fazer o que Deus pede, não adianta. Então eu vim e fiz um sacrifício, primeiramente por mim na época. Eu trabalhava de faxineira doméstica, e eu peguei meu salário, coloquei no altar por mim, porque eu era muito perturbada, muito nervosa, depressiva, fiz por mim. Estava sobrando? Não, estava sobrando não, porque igual ele falou, o dele não usava, o dele era para assim, era só pro vício. E a gente, assim, eu deixei de pagar muita coisa na época desse sacrifício, coloquei no altar o meu salário de empregada doméstica. Ou na dependência de Deus? Fiquei. Logo depois a gente abriu uma empresa. Então a gente veio abrir uma empresa aqui em cima no Olegário Maciel. Nós tínhamos um lava-jato aqui, logo aqui em cima. Então a gente tinha muito cliente, atendia até os carros aqui da igreja, todos os carros da igreja. E a gente estava indo legal, bacana, mas eles sempre na bebida. Então, quer dizer, estava sempre puxando para um lado, e eu fiquei indignada com aquilo. Aí eu voltei e falei, não, meu Deus, agora eu tenho que ir para o altar de novo, porque não vai dar certo. Se o senhor não sacrificar, não vai adiantar. Peguei toda a minha parte do Lava Jato, que era a minha renda, mas eu sei que juntando tudo na época, eu juntei R$ 2.800. Falei, vai tudo para o altar, não quero nem saber. Bom, eu não pensei 2 vezes, falei, vai para o altar. Pastor, 15 dias depois, ele veio para a igreja comigo. Ele próprio falou, eu vou. Fogo do altar consumiu aquele mal. Consumiu. Ele próprio falou, vou porque eu estou precisando de ajuda. Ele disse que levantou de manhã, olhou no espelho, o rosto todo inchado. A gente saía, trabalhava até 11 horas da noite, porque era lava-jato, estacionamento. E chegava em casa, e saía cedo, vinha de novo. Ele olhou para o espelho e falou, gente, o que está acontecendo comigo? Ele falou, vou. E ele veio buscar ajuda. Viemos. Aí a gente começou a plantar no altar e nós abrimos uma outra empresa nessa época. Fechamos o Lava Jato e abrimos uma outra empresa. Começamos a andar, as coisas começaram a vir dar certo, nós compramos um carro. Começamos a andar. Só, pastor, que chega uma hora que a gente não pode esquecer do altar. Eu pegava o voto de sacrifício, aí o que eu pensava? Eu falava, bom, mas primeiro eu tenho que pagar esse telefone, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar aluguel, pagar luz. Aí o que sobrava eu punha no envelope, subia no altar e colocava. O altar já não era mais prioridade. Não era, pastor. Só que no começo a gente se engana. Vem aquela coisa boa, né? Não vai acontecer nada, não aconteceu nada hoje, não vai acontecer amanhã. Aí vem a outra, tornei a fazer a mesma coisa. Dando a sobra para Deus. Dando só o que restava. O que sobrava eu colocava no envelope e subia no altar. Só que quando aconteceu o quê? Fiz isso quase 2 anos direto. No final desses 2 anos, do nada, pastor, eu levantei boa e de noite eu fui dormir. E comecei a sentir como se eu estivesse tendo um derrame cerebral. Aquilo durou 6 meses. 6 meses doente. 6 meses. Eu não dormi, eu não comi. Eu só dei trabalho para ele, a ponto que ele não dormia mais. Chegou um ponto que o hospital já era a nossa casa. Em consequência da doença, perdeu muita coisa? Pastor, perdemos porque ele parou de trabalhar, ele ficou comigo só no hospital. A empresa acabou, os clientes sumiram tudo, não teve mais como atender o cliente. A gente ficou numa situação muito difícil nesses 6 meses. Orava nela, ela manifestava dentro do carro, queria jogar o carro do viaduto para baixo, eu colocava a mão nela e orava forte, mandava o mal sair e levava ela direto para a igreja, entendeu? E usando a fé. Foi onde a gente se juntou mais ainda, através dos problemas, em vez da gente entrar em desespero, lá fora a gente entra em desespero, a gente começou a vir para o altar. Agora, concluindo o que ele falou, a senhora reconhece que a ausência do fogo do altar fez com que o mal voltasse? Reconheço, pastor, tanto que um dia eu estava em casa sozinha e eu sentada, eu tive um pouquinho de consciência e eu lembrei do altar. Aí o próprio Deus falou comigo, tá vendo, isso é um lugar que você nunca devia ter afastado. Você sabe o caminho para você voltar.
E foi dito e feito, eu me levantei daquele dia, aí veio, a próxima fogueira santa veio. Aí eu comecei a pedir Deus para ela vir. Mês de maio, Ela fugia antes, aí ela agora queria. foi mês de maio, eu comecei a falar, meu Deus, por que não vem logo? Eu cheguei pro pastor da minha igreja na época, falei, pastor, essa fogueira santa tem que vir logo, porque é o único recurso que vai me salvar é isso. Porque eu não tinha mais controle de mim mesma, eu voltei a manifestar pior do que quando eu tinha chegado na igreja no começo. Pastor, eu fui para o sacrifício, só que aí dessa vez eu tive que batalhar, eu fui vender salgado na rua, Ela não tinha mais nada, foi gerar. fui gerar, vendi doce na porta da escola. Foi, aí eu tive que levantar tudo de novo, gerei meu sacrifício. Só que, pastor, antes de eu subir no altar, eu já não estava sentindo, eu já não tinha mais nada. Estava decidida. Não, eu já não estava mais doente, eu já não passava mais mal. Antes de eu cumprir aquele voto, eu já estava comendo de volta. Mesmo naquela condição difícil, a senhora lembra na época qual foi o sacrifício da senhora nessa ocasião? Nessa ocasião, pastor, caiu, porque eu tive que gerar. Eu juntei R$ 900. Mas vocês precisavam daquilo? Precisava porque a gente tinha perdido tudo, a gente não tinha mais nada. Só que olha só, mesmo precisando, a senhora priorizou o altar, ouviu a voz de Deus. Ouvi, porque se eu não fizesse aquele sacrifício, eu tinha morrido. Porque eu não tinha outro recurso. E Deus falou tão forte comigo, Deus teve tanta misericórdia de mim, que Ele falou, é o caminho, vai para lá. Nunca mais deixei de sacrificar depois disso. As coisas começaram a acontecer, a empresa voltou a erguer, aí foi aparecendo um cliente aqui, outro lá, aí foram aparecendo clientes maiores, clientes que têm mais condição de pagar. Graças a Deus a gente já está começando, a empresa começou a se levantar de novo. Hoje nós temos clientes bons já cadastrados, quer dizer, que nos dão sustentabilidade, estão nos garantindo mais. Graças a Deus, tudo mudou. A minha família está uma bênção, meus filhos hoje, todos os três estão firmes com Deus. Nenhum dos três dá trabalho para a gente, são filhos adolescentes que todo mundo reclama que filho adolescente, isso, aquilo, outro, eles não dão trabalho. Quer dizer, o que a senhora deu para o altar lhe deu muito mais. Muito mais, porque meu último sacrifício, depende assim, depois que a gente teve que se reguer tudo de novo, não, chegou a quase 6 mil. Olha para você ver. Foi o último que eu tive que ir gerando. Então, quer dizer, Deus me honrou. Deus tem me honrado. Porque agora, esse último contrato nosso, igual ele falou, foi numa semana a gente tirou muito mais. Quem coloca a vida no altar, como fez esse casal, recebe do altar o que naturalmente você nunca teria.